Sansão, esse menino que será gerado, ele foi anunciado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Ela se revela aqui numa teofania que nós encontramos aqui na Bíblia, e nesse momento o anjo do Senhor, o Eu Sou, o maravilhoso, anuncia para essa mulher e anuncia para esse homem que eles serão pais de alguém que iniciará a libertação do povo de Israel, que está cativo há 40 anos. O anúncio do nascimento desse menino é algo absolutamente espetacular, é único, é tremendo. Eu fico imaginando como esses pais aguardaram o nascimento dessa criança. Um menino que foi anunciado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Você já parou para pensar nisso? A importância desse menino. E a Bíblia diz, então, agora eu vou fazer uma corrida aqui pelo livro, até o capítulo 16, e eu queria que você prestasse atenção para que você não perdesse o fio da meada. Eu vou, nesse primeiro momento da mensagem, contar para você essa história, para que depois nós possamos aplicar essa história na nossa vida. Esse texto, ele começa a descrever para a gente aqui nos versículos sequentes, que essa criança, ela nasce. Os pais dão a esse menino o nome de Sansão, e tudo aquilo que tinha sido pedido para que os pais fizessem, os pais fazem da melhor maneira possível. Ele não prova nenhum fruto da videira, não passa navalha sobre a sua cabeça, ele não toca em nenhum morto, ele começa a viver uma vida em conformidade com aquilo que tinha sido ensinado para ele. O destino desse menino apontava para algo absolutamente tremendo e maravilhoso. Só que nós chegamos no capítulo 14, e esse menino que tinha tudo para ser um grande exemplo para Israel, ele toma uma decisão. Ele está passeando por uma cidade, pela cidade de Tina, uma cidade dos filisteus, e enquanto ele está passando por aquela cidade, ele se depara com uma mulher, e ele acha aquela mulher assim, muito bonita, e ele se apaixona por aquela mulher. E ele pede o pai dele para que o pai dele providencie o casamento dele com essa mulher. O pai o repreende: Sansão, mas essa mulher, ela não é de Israel, ela é filisteia. E Sansão responde para ele: pai, eu não me interesso por nenhuma outra mulher, é com essa mulher que eu quero me casar. A Bíblia continua o seu relato no capítulo 14 e diz que uma vez, enquanto Sansão saía da sua casa e ia visitar essa mulher, ele passou por um campo de uva, por um vinharal, por um vinhedo. Enquanto ele estava nesse vinhedo, ele se depara com um leão, e o leão o ataca, e ele rasga esse leão no meio. A Bíblia diz como se fosse um cabrito. Ele mata aquele leão assim com uma naturalidade tranquila, rasgou o leão no meio, porque ele era um homem extremamente forte. Ele deixa aquele leão largado ali naquele lugar, não conta para ninguém, nem para a esposa, nem para o pai, para ninguém. E o tempo passa, ele continua indo da sua casa, na casa da sua futura esposa. Um dia ele está passando de novo pelo vinhedo e ele se depara com aquele leão, e dentro do leão havia uma colmeia. E ele então estava com um pouco de fome, ele resolve comer um pouco daquele mel. E é interessante que essa situação vai ser usada depois. Sansão, ele está na cidade de Tina, e ele propõe aos homens daquela cidade que vieram para os festejos do seu casamento, 30 homens, ele propõe para eles um enigma, e o enigma encontra-se no versículo 14: do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. E ele falou o seguinte: olha, se vocês descobrirem o enigma, eu vou presentear vocês com 30 vestes festivais, mas se vocês não descobrirem o enigma, vocês terão que me dar essas vestes. A palavra de Deus diz que
passou o primeiro, o segundo, o terceiro dia, o quarto dia, aqueles homens não descobriram qual era o enigma, então eles pressionaram a esposa de Sansão, e a esposa de Sansão começa a falar com ele: você não confia em mim, você não confia em mim, você está me amargurando muito. E ela pressiona Sansão, e Sansão se rende aos encantos dela e conta para ela um segredo. A Bíblia diz imediatamente que ela contou o segredo para aqueles homens que a tinham pressionado e a tinham ameaçado, e aqueles homens então revelam o enigma para Sansão. Sansão descobre que foi traído pela sua esposa, e ele fica muito bravo, e ele coloca fogo nos campos daqueles filisteus. Nós chegamos no capítulo 15 e vamos encontrar Sansão brincando com o perigo mais uma vez. Sansão, ele se encontra com uma prostituta no capítulo 16. Tem uma relação com essa prostituta. Depois de se encontrar com essa prostituta, ele se encontra com uma outra mulher chamada Dalila. E essa mulher o seduz e o encanta. Quando Sansão conhece Dalila, ele fica perdidamente encantado e enfeitiçado com a beleza daquela mulher. Os filisteus, no capítulo 15, já tinham apanhado para Sansão. Eles não conseguiam fazer mal a Sansão. Prenderam ele na cidade, ele arrebentou a porta da cidade. Cercaram 1000 homens, o cercaram, ele matou 1000 homens de uma vez só. Eles percebem que sobre a vida de Sansão existe algo muito especial, e eles falam para Dalila: Dalila, descobre qual é o ponto fraco de Sansão. E Sansão conta 3 mentiras para Dalila. No capítulo 16, versículo 7, a palavra de Deus diz o seguinte: Taniguchi, dá uma controlada, ele está abafado. Capítulo 16, versículo 7, melhorou, pelo menos aqui para mim melhorou. Respondeu-lhe Sansão. Olha só o que Sansão fala com essa mulher. Ela, aqui nos versículos anteriores, ela tenta descobrir qual é o segredo. Declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar. Versículo 6, versículo 7, respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Ele conta uma mentira para ela, ele inventa uma história, e o que acontece no dia seguinte, quando ele acorda, ele está amarrado com aqueles tendões, da mesma forma que ele falou. Aquilo que ele contou para Dalila, Dalila conta o segredo, e de manhã ela ainda acorda e ele fala assim: meu bem, olha só, os filisteus estão vindo te perseguir. E ela queria dar uma de boazinha, só que Sansão rebenta aqueles tendões com muita facilidade e dá um pau lá nos filisteus. E eles percebem: olha, então não é isso aqui. No versículo 11, ele mente a segunda vez: se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Versículo 12 vai dizer que Dalila amarra Sansão com essas cordas, engana ele novamente pela segunda vez. No dia seguinte, quando ele acorda, ele está amarrado daquela maneira, só que como era mentira, ele arrebenta aquela corda e dá um pau nos filisteus. Dalila pergunta para ele de novo: você mentiu para mim, qual é a verdade? Me fala qual é a verdade, qual é o segredo da tua força? E ele vai falar agora no versículo 13: se teceres as 7 tranças da minha cabeça,
com a urdidura da teia, e se firmares com o pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tornou ela 7 tranças e as teceu com a urdidura de teia, e as fixou com o pino de tear, e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono, arrancou o pino e a urdidura da teia, e pau nos filisteus de novo. Essa mulher pergunta para ele, ele mente uma vez, ele mente a segunda vez, ele mente a terceira vez, na quarta vez, a Bíblia diz que essa mulher o importunou, versículo 16, importunando a ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da sua alma uma impaciência de matar. E aí, na quarta vez, no versículo 17, a Bíblia diz que Sansão conta para Dalila a verdade sobre o segredo da sua força. Nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Acompanha, por favor, a leitura do versículo 18 em diante. Vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado o homem, mandou rapar as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e virava um moinho no cárcere.